Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 22 de julho de 2026. Execução de condenado à morte é suspensa após falha em injeção letal no ZEUA. Parte 3. A execução do condenado à morte Tony Carruthers foi suspensa nesta quinta-feira, 21, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, após a equipe responsável não conseguir encontrar uma segunda veia para aplicar a injeção letal. Carruthers, condenado pelo sequestro e assassinato de 3 pessoas em 1994, seria executado na quinta-feira. Segundo o Departamento de Correções do Tennessee, os médicos conseguiram estabelecer a linha intravenosa principal necessária para o procedimento, mas não localizaram uma segunda veia adequada, exigida como linha de segurança pelo protocolo estadual. De acordo com a BBC, diante da falha, o governador do Tennessee, Bill Lee, concedeu um adiamento temporário de 1 ano para a execução. O departamento afirmou que a equipe ainda tentou inserir uma linha central, mas, como o procedimento não teve sucesso, a execução foi cancelada. Carruthers foi condenado em 1996 pelas mortes de Marcellus Anderson, da mãe dele, Deloise Anderson, e de Frederick Tucker. Segundo a acusação, as vítimas foram espancadas, baleadas e enterradas vivas em um cemitério de Memphis. Na quarta-feira, 20, advogados de Carruthers apresentaram ainda um pedido de clemência alegando que ele sofre de transtorno esquizoafetivo bipolar e danos cerebrais, condições que, segundo a defesa, comprometem sua compreensão racional sobre a execução. A posição do Espiritismo contra a pena de morte está fundamentada nos princípios da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei de progresso espiritual. Segundo Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, o espírito não desaparece com a morte do corpo físico, ele continua sua jornada evolutiva através de experiências sucessivas. A vida na Terra é uma oportunidade de aprendizado, reparação e transformação moral, portanto nenhum erro cometido elimina a possibilidade de renovação do ser. Pela visão espírita, a reencarnação demonstra que todo espírito possui condições de evoluir, mesmo aqueles que praticaram grandes crimes. A morte física provocada pela sociedade não transforma automaticamente a consciência do indivíduo, pois as tendências, pensamentos e conflitos continuam pertencendo ao espírito. Assim, eliminar o corpo não elimina o problema moral, nem resolve as causas profundas que levaram ao ato criminoso. O Espiritismo compreende que os crimes são consequências de desequilíbrios que envolvem fatores morais, sociais e espirituais, como ignorância, egoísmo, ausência de educação e paixões descontroladas. A pena de morte não combate essas raízes, apenas interrompe a existência corporal de alguém que ainda possui possibilidades de aprendizado e mudança. A verdadeira justiça deve buscar a correção, a educação e a recuperação do indivíduo. Isso não significa defender a impunidade. A doutrina espírita reconhece que a sociedade precisa proteger-se e estabelecer medidas para impedir que o mal continue sendo praticado. Porém, existe diferença entre afastar alguém perigoso para preservar a coletividade e tirar uma vida movido pelo desejo de vingança ou punição definitiva. A justiça humana deve aproximar-se cada vez mais da justiça divina, que une responsabilidade e misericórdia. Em O Livro dos Espíritos, especialmente na questão 760, Kardec questiona sobre o desaparecimento da pena de morte, e os espíritos explicam que ela deixará de existir conforme a humanidade evoluir moralmente. Isso revela que a abolição da pena capital está relacionada ao progresso espiritual dos povos, pois quanto maior a compreensão das leis divinas, menor será a necessidade de responder à violência com outra violência.
Assim, sob a perspectiva espírita, a pena de morte é incompatível com a ideia de evolução espiritual porque fecha uma oportunidade de aprendizado e regeneração. Todo espírito, mesmo aquele que mais errou, permanece destinado ao progresso. A reencarnação mostra que Deus oferece caminhos de transformação, permitindo que cada consciência, através do tempo e das experiências, substitua o erro pela compreensão, o egoísmo pelo amor e a violência pela fraternidade. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de julho de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.